Isso posto, vamos organizar a fila das pessoas que levantaram a mão para falar sobre o que eu tinha perguntado para vocês, que eu deixei vocês pensando, né, que diz respeito à questão dos curtas que que vocês assistiram, que nós assistimos ontem, né, o Pássaro de Fogo e o Pinheiros de Roma. Tá, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas pelo que eu entendi, era basicamente se dava para a gente considerar, não necessariamente se dava para considerar uma narrativa, mas se dava para. Era isso? Quais eram os elementos que a gente poderia considerar uma narrativa? Não, assim, é mais ou menos isso, mas assim, que narrativa se depreende dos dois filmes? Que narrativa se depreende do primeiro, do Pássaro de Fogo? Eu tenho aquela ideia da seta, de algo que se sucede numa linha do tempo, que caracteriza a narrativa, ou eu tenho o instante, um flagrante, que é como se uma espécie de um instantâneo do momento, né, considerando essas duas situações. Conseguem visualizar o que eu estou querendo estabelecer como uma diferença? Eu tenho, por exemplo, nos textos que apresentei agora do desastre aéreo e da arte de ser feliz, e mesmo os textos da Carolina Maria de Jesus, nós não temos necessariamente uma narratividade. Nós não temos, necessariamente não, nós não temos uma narratividade ali. Temos elementos de narratividade lá no segundo texto, principalmente, da Carolina, mas é um determinado elemento da questão do vai buscar pão, vai buscar comida, vai buscar banho ali com a dona Alice e volta e tá com fome e come. Pronto. Esse foi a transição, o deslocamento. Mas se a gente pensar aqui no que se pensa de uma narrativa, no que se define, ou no que se simplifica a definição de uma narrativa tradicional, eu tenho a sucessão de eventos numa linha do tempo, né? Eu tenho um ponto de partida e um ponto de chegada e fatos que aconteceram em termos temporais aqui. Gente, mesmo que seja uma coisa meio dark, lembrem da série, que é viagem no tempo, vai, volta, vai um pouco atrás, tal, eu tenho, ao final do texto, e aí vamos pensar a série como texto, ao final do texto, eu tenho uma sucessão de eventos numa linha que se organiza temporalmente, pelo menos para fazer sentido para a gente. Conseguem perceber isso? Sim, não, mais ou menos? Sim, sim. Tá. Então tá. Então isso aí eu teria como uma simplificação do que vem a ser uma narrativa, né? Agora, se eu pensar num texto como o grande desastre aéreo de ontem, eu não tenho o desastre aconteceu em tal ponto, o avião caiu, estourou. Eu tenho flagrantes de eventos. Eu tenho a primadona com sua cauda de lantejoulas. Eu tenho o violinista com Stradivarius. Eu tenho, enfim, eu tenho uma situação que é apresentada como se fosse um instantâneo, um flash de uma situação. Essa situação se apresenta como um flash, né? Então, são coisas diferentes. Como quando eu descrevo alguns textos, quando eu falo sobre alguns textos da Clarice Lispector. Como é que eu falo desses textos da Clarice Lispector? Se eu pegar, por exemplo, o Tentação, aquele do cachorrinho, conhecem? Lembram? Que é uma menina que está sentada na escada na frente da casa dela, numa época em que se podia fazer isso. Então a menina está sentada ali 2 da tarde no Grajaú, num calor infernal, a menina ruiva, exatamente. Né? E aí, como se não bastasse o calor infernal, ainda por cima a menina era ruiva. Aí ela está lá segurando, ela está com os sapatos maiores que os dela, está com o sapato da mãe, provavelmente, a bolsa de alça quebrada da mãe, e aí ela está lá
toda suada, cabelo grudado, aí ela olha para a esquina e vem vindo um cachorro, um bacê ruivo como ela, o igual dela no mundo. Aí ela tá sentada, ela acompanha o olhar do cachorrinho, ela e o cachorrinho se olham, eles vão andando, ele para mais ou menos aqui, a dona para mais adiante, chama o cachorrinho vira as costas e vai adiante. Pronto. Esse é o conto da Clarice Lispector. Narrativa, sucessão ou uma pedra que cai num balde, porque o que menos importa é o enredo e o que mais importa são as reflexões desencadeadas. Né? Então, tem essa problemática aqui, né? Sentimentos de solidão, de identidade, de não pertencimento, de estranheza, vários sentimentos que são postos ali, né? Então, eu tenho a pedra que cai num balde, a pedra afunda e a pedra desaparece, porque é como se a pedra não interessasse. O que interessa ali são as reverberações que essa pedra causou no balde, ou seja lá onde for. Então, eu tenho aquelas ondas na água. Então, eu tenho a narrativa, que é essa sucessão. Exato. Então, eu tenho o instantâneo no Desastre, na Clarice, e mesmo na Cecília, porque é o flagrante do pombo, é o flagrante da imagem da seca, é o momento da felicidade, são as pequenas felicidades de que ela está falando, certo? Então, eu teria essas duas situações. Isso é perceptível do mesmo modo nos dois filmes de ontem? É a minha pergunta. Deixa eu falar apenas, tipo assim, do enredo. O enredo é as baleias saindo da água, flutuando, nem todas chegam lá no céu. Então, o enredo é esse, ponto A, ponto B. Só que quando a gente vai assistindo, apesar de não ter a palavra, né, nem escrita, nem falada, nem nada, a gente vai percebendo que o enredo vai mostrando que nem todas as baleias vão chegar lá. A mesma coisa é do Pássaro de Fogo, né? Também é Acho que para o barulho agora eu posso falar, gente, estou feliz. É outra narrativa que, apesar de não ter fala, tem toda a construção do desastre, do renascimento, da natureza. Então, quando a gente se prende apenas assim ao enredo, aí falta justamente a questão literária da interpretação, de você, né, sair um pouco daquela superfície que são as palavras e ir além do sentido, do significado, não no significado, né, dicionário da coisa. E então, sim, Nícia, tem os enredos de cada um que eu acredito que trazem muitos desdobramentos, além daquilo que nós vemos apenas naquele recorte, porque tu falou que é um recorte de um filme, né? Do Fantasia 2000. Não, só que cada filmezinho desses é completo. O das baleias ali, mas o das baleias, o que foi suprimido é a trajetória da baleiazinha filhote até encontrar os pais. É só isso. Então, para mim, tem toda a questão do enredo ali. Assim como no grande acidente aéreo, ele não, como estão falando, ele não vai trazendo concatenadas as ações, né? As pessoas entraram no avião, teve, sei lá, um problema, o avião caiu. Não. Ele vai trazendo já as sensações que a gente vai entendendo que é um desastre, que as pessoas estão morrendo, das sensações. Já o da Cecília já é aquela narrativa que a gente vai conseguindo estabelecer tranquilamente. A primeira ação tipo, de infância, pelo menos me remeteu muito à infância. No lugar que ela via as flores, o céu azul, e depois toda essa mudança para a cidade, a questão do giz, do cinza, da cidade se for falar de São Paulo, né, conhecida como a cidade cinza. Então, a gente já vai trazendo. Então, as narrativas, o melhor para mim é não precisar ser fechadinho para ser uma narrativa. Tá. Mas percebe que para tu chegar a essas ideias aí da cidade cinza, da transformação, da infância, tu inseriu dados. Tu inseriu dados objetivos no texto. Isso não está lá. Fica implícito. Não necessariamente fica implícito.
fica implícito que quando era criança, quando numa outra idade, mas não necessariamente o espaço onde isso se dá. Então, percebeu isso, né? Então, colocou aqui que sim. Então, a Elizabeth tinha levantado a mão e baixou. Então, fala, Eduardo. Bem, eu tive uma leitura completamente oposta da Vanessa. Para mim, pelo contrário, se for levar uma questão de, digamos que trajetória definida, o da Cecília é muito menos, e esses dois curtas, ou partes de um filme grande, longo, eles são bem definidinhos no sentido de que eu não vou, que eu sei quem aborda isso é o Todorov, eu li algumas coisas, mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu sou apenas um calouro que vai agora entrar na teoria 3, mas a gente tem um estado inicial, que é lá aquele pássaro, né? E logo ele começa a ser atacado, e aí depois ele volta, ele, com uma ajuda, ele volta para o estado estável. E como a senhora disse, eu não me lembro muito bem da baleia, mas pelo fato da senhora dizer que a parte que foi cortada, conta justamente a história lá da baleia encontrar os pais, alguma coisa assim, ou fugir, não entendi. Justamente tem essa questão mais definida, mas isso não necessariamente significa que a gente não pode ter essas leituras que a senhora falou que estão implícitas, Tá, entre mas aspas, porque, por exemplo, aí é que tá um ponto. Aí eu tô te interrompendo, desculpa, mas lembra? E aí, gente, o diálogo é com ele porque ele foi meu aluno e passamos por uma situação dessas em teoria, na teoria antiga, na 2, né? Que é encontrar narratividade, não é narratividade, uma narratividade existe, mas querer encontrar os dados que compõem essa história onde não há. Lembra que vocês queriam colocar, vocês estavam com um poema, né? Era um fui texto lírico. inclusive eu que cometi esse erro. Tá, pois é. Então, vocês estão lá com o poema. E aí vocês querem que esse poema se Tem transforme uma numa história. história. E não é o caso, Uhum, não é o fato. sim. Vocês têm o poema, o texto lírico é o texto que está dado ali. Eu não devo querer inventar uma trajetória narrativa que levou aquilo ali. Eu entendo que há elementos de narratividade ali, mas eu não tenho uma história. Então, eu não posso falar sobre o poema ou sobre o texto lírico, inferindo um antes e um Sim, sim, depois. Eu tenho que sim, falar sobre aquele instantâneo. E aí, talvez isso que eu sim. não tenha me feito clara. Depois eu volto a falar sobre Uhum. isso. Fala, Eduardo. Ah, Continua. até me perdi. Peraí, deixa eu ver o que eu tô Desculpa. falando. Não, mas é só um comentário besta que eu li quando a senhora apresentou esse primeiro texto aí do Pássaro de Fogo, eu só lembrei da figurinha do grupo que dá para associar muito a essa questão da resistência e de ter uma força maior querendo te matar. Enfim, era só isso mesmo, é um comentário extra, sei lá. Tá, depois a gente volta a ele. Baixa a mão, Elizabeth. Pois é, eu baixei aqui porque o pedreiro ligou Eu imaginei. também. Aqui está assim também. Para mim, a narrativa. Eu vou falar do filme do Duende lá, do Duende, eu estou supondo. Não, é como se ela fosse um duende, assim. Vamos pensar assim, que inclusive alguns intitulam desse modo, Duende da Natureza. Ah, tá. Então, para mim, há uma narrativa bem marcada, desde que ela desperta ali com aquele ser chifrudo, e depois ela vai lá, interage com o pássaro, né, e provoca a ira dele e a destruição do espaço que ela está. Então, para mim, há uma narrativa ali que eu não vejo necessidade, olhando, assistindo, de criar uma perspectiva diferente, tipo, eu não preciso de outros elementos para entender. Ela despertar,
ela, né, numa infância, numa ignorância, mexer com o pássaro destruir tudo, eu não entender porque o boi ficou, e sou sincera, aí destrói tudo, mas fica o boi, e ela fica perdida lá e praticamente destruída. Ela volta à vida, e aí agora ela descobre um outro jeito de fazer tudo reviver, né? Porque quando ela chora ali perdida, ela descobre que as lágrimas dela ela vê, não é que ela descobre. Nós é que descobrimos. Ela vê a natureza se refazer e continua. Ela investe nisso, não esquece o bendito passo, graças a Deus, porque na minha cabeça ela ia lá. Então, aí, mais o segundo filme, eu não posso falar, porque aconteceu de eu ter que atender o pedreiro ontem. Foi rapidinho que eu saí, mas quando eu voltei, estava acabando lá, eu não entendi muito. Eu não assisti esse filme antes também, nem depois, não quis assistir. Tá, Mas, então, para mim, o que eu assisti é uma narrativa bem marcada. Tem começo, meio, tem vamos pôr assim, tem me sumiu a palavra? Tá, tem um acontecimento trágico, não é a palavra também, e aí depois muda tudo, tem um desfecho diferente e agradável para quem está assistindo, né? Porque para mim foi gostoso o filme. Espero ter me feito entender. Fez, não. Tá? Gente, vê só, baixa a mão, isso, obrigada. A questão toda ali daquele filmezinho, daquele filme, bom, primeiro, vocês, pelo que eu estou percebendo, vocês não entendem, não conhecem o Fantasia. O Fantasia é um filme da Disney, né, que é montado, baseado, eu não me lembro de que ano é o primeiro da Disney, acho que é década de 70, que são músicas eruditas que são transformadas em filme. Tá aqui, o Mickey de chapéu azul e roupa vermelha é o Mickey feiticeiro, aprendiz de feiticeiro, que está no primeiro Fantasia e retorna no segundo Fantasia. E qual é a situação? Cada música, ou quer dizer, há várias músicas eruditas que são transformadas em filmes, né? Que são transformadas, que são animadas a partir da percepção de um diretor, de um criador. E aí, no caso, esse do Igor Stravinsky, O Pássaro de Fogo, são roteiristas da Disney, óbvio, que optam por essa versão, por essa ideia, por essa ilustração desse Pássaro de Fogo, porque o balé original do Stravinsky é outra coisa. Então, no balé, existe uma narrativa. Mesmo no balé, existe uma narrativa. É uma peça, é um texto dramático dançado. Pronto. Simplificando, chulamente, nós temos isso. Os criadores da Disney optaram por outra versão. Que versão? Qual é a ideia? 1940. Perfeito. Aí tá mais antigo ainda, pensei que fosse de 70. Mas perfeito, né? Então, vocês veem o da rinite, obrigada, otorrino respire, tá? Me disse isso, não parece rinite. Na minha cabeça transformadora ficou só como cara da rinite, mas tá. Eu fico divagando. Aí tá, volta então para a opção dos roteiristas da Disney. Aquele animal, aquele alce que tá lá, que não é um boi, Elizabeth, é um alce, se vocês forem verificar, várias mitologias da natureza, vários filmes, inclusive Branca da Neve e o Caçador, né, tem lá, com a Bela e o Thor, tem a presença desse ser mítico, que é um ser que representa a natureza. O Harry Potter tem lá o servo sagrado também, então, é um ser mítico que representa uma força da natureza. O que nós tínhamos ali no o texto inicial, ou o ponto inicial da narrativa do Pássaro de Fogo, o inverno está acabando, está começando a primavera. Aquele ser, aquela figura feminina, representa a primavera. O que a primavera faz? Floresce, transforma, traz a vida. Então, ela vai com o ser que é um ser que representa uma divindade maior da natureza, desperta a primavera, por isso que ele acorda a bichinha lá, ele desperta
é como se ele fosse um orquestrador das estações, alguma coisa assim, então ele desperta a primavera, que sai acordando o resto enfim, acordando a natureza, despertando a natureza. Aí ela vai lá e desperta o pássaro de fogo, que estava bem felizinho, que era um vulcão adormecido, que acordou e devastou tudo. O que acontece? Como ela é uma força atávica da natureza, ela não morre, ela ressurge. E aí a ideia do ressurgir das cinzas também, e aí fica o jogo do pássaro de fogo, como fênix. Aí ela levanta da cinza, e aí, como ela ainda tem um pingo de existência, ela pega e chora, percebe que a lágrima dela caindo vai transformar a vida, então ela não precisa se desfazer em água, ela não precisa se desfazer em choro, ela é a força de renascimento, porque ela é a primavera, então ela vai lá e sai lindamente, fazendo renascer a vida, inclusive no vulcão, né, que, se vocês prestarem atenção, o montezinho no final fica verdinho também. Então, pronto, nesse sentido, sim, nós temos uma narrativa com início, meio e fim. Agora, Eduardo, toma cuidado para não achar que todas as narrativas vão ser lidas pela perspectiva do Todorov ou do próprio. Isso aí é muito complicado, tá? É uma leitura estruturalista, é uma leitura que existe, que inclusive está extremamente ultrapassada, tá? Tem que tomar muito cuidado com essa leitura de considerar, tá? Então, ok, são coisas que precisam ser conhecidas, mas tem que entender até que ponto se vai usar ou não. Então, esse é o primeiro. Já o segundo, o da rinite, deixa eu lá ver o nome do cara de novo, o Ottorino Respighi, que é um italiano, já no século XX, ele vai criar uma trilogia que são odes, vamos pensar assim, né, transpondo a ideia do elogio a paisagens de Roma. Então, o texto aquele, nós temos, vocês falaram numa narratividade, mas será que, vocês falaram numa narrativa, mas será que em vez de narrativa nós temos uma questão, perdão, é que eu li ali aqui a Moana, Rapunzel, aí eu já pensei na Raya, aí eu já pensei em um monte de filmezinho da Disney, mas isso é conversa para depois. Então, voltando para cá, mas realmente, né, a Disney tem várias animações dessa situação, por quê? Porque a Disney, ela acaba tratando, ou trabalhando, com arquétipos, né? Se vocês forem perceber, as personagens da Disney trazem à tona arquétipos, transformam arquétipos, e aí os arquétipos carregam essas ideias. Então, por isso que parece que ela está voltando a falar de determinados temas, quando ela está só presentificando algo que existe, né? Sendo que a Rapunzel não é da Disney, né? A Rapunzel, ela foi uma personagem que foi transformada para figurinha de filme dela. Voltando, então, ao que eu estava falando, lá do Otorrino, lá do Ottorini. Nós temos qual situação? Nós temos baleias que transpõem um espaço seu natural e vão em direção a um espaço sideral, saem do espaço do mar e flutuam em direção ao espaço sideral. E aí, aquilo que foi suprimido, que eu falei que foi do baleinho, do bebê baleia, ele simplesmente, conforme a música vai aumentando de intensidade, porque é o que dita o ritmo da animação, ele entra num buraquinho errado e fica preso numa geleira. Mas aí ele flutua, sai, encontra os pais e flutua numa direção adiante. Nesse caso, nós temos, lógico que nós temos uma trajetória, lógico que nós temos um desenvolvimento, mas nós não temos uma intencionalidade, nós não conseguimos perceber uma intencionalidade. Por que aquelas baleias saem da água e vão em direção ao espaço? E aí, um ponto, e aí sim, isso eu anotei para depois voltar a falar,
Quando o Fadul falou lá no começo do Jorge de Lima, ele falou na ligação do Jorge de Lima com o surrealismo. E aí, nós temos muito do segundo desenho, impressões ou tintas, vamos dizer assim, surrealistas. Nós temos um diálogo com o surrealismo, porque nós temos baleias que vão flutuar em direção ao espaço. Então, aí nós temos o contraste, o elemento onírico, o elemento fora do comum, não só de quebra da expectativa, mas de quebra e suplementação de realidade, seja lá o que for. Então, nós teríamos duas situações diferentes. Nós teríamos uma narrativa que é apresentada no primeiro texto, e aí sim, passou o inverno, vem a primavera, a primavera vai trazer de volta a vida. Isso aconteceria naturalmente se o pássaro não tivesse sido acordado, não tivesse sua ira despertada. Ele é apaziguado, porque destrói tudo, e ela reconstrói. Pronto. E aí o ser que organiza, esse ser mítico, esse servo que organiza, esse alce, esse servo que organiza as estações e organiza a vida, pode sair porque a coisa vai seguir o seu curso natural. No outro, nós temos esse instante, que são essas baleias flutuando em direção ao espaço sideral. Então, percebam que nós temos elementos de narratividade num e nós temos uma narrativa no outro. Conseguiram mais ou menos entender a diferença? Ou eu acabei confundindo mais? É pergunta. Tu pode repetir a última parte, por favor? Qual parte, menino? Qual das partes? A última parte que um é narrativa e o outro não é bem uma narrativa. Ah, tá. Porque aí entra o que eu falo, que diz respeito à narratividade, é uma percepção que nós temos de que há uma história ali. A narrativa é a história dada, a narrativa é a história posta e apresentada com seu início, seu meio e seu fim, mesmo que seja fora de ordem. A narratividade é a intuição que eu tenho de que ali há uma história, mas eu não estou vendo o antes, ou eu não estou vendo o antes, no caso ali eu só estou vendo o presente e o fim, que é quando elas chegam no final, mas eu não tenho a apresentação de algo anterior. É como a Letícia colocou aqui, ó, que o segundo é um instante em que, por algum motivo, por alguma coisa que não sei, não aparece, não está lá presente, elas saem do mar em direção ao céu. Então, aí, nesse sentido, eu teria a ideia da narratividade, que é essa percepção de que há, sim, uma historinha por trás, e eu tenho a narrativa, que é a historinha dada. Percebe? Sim? Sim. Isso. Tirando, só para eu ver se eu entendi também. A narratividade seria dada pelos flashes, como você falou, né? No texto, certo? Isso. E que eu posso ter em outros gêneros. Eu posso ter em outros gêneros, certo? Exatamente. E a narrativa, não, ela tem toda aquela estrutura, né? As ações, as progressões das ações e assim por diante, correto? É o todo. Correto. Certo? Exato. Beleza, Exatamente. eu entendi. Agora, eu entendi. Obrigada. Tá? Porque aí, olha só, a Larissa está colocando aqui algo que foi lembrado, ó. Nós lemos, em teoria, eu acho, foi na 1, Larissa? Acho que foi, né? Foi na 2. Foi é a 2 que tem a ver com gêneros. Então, na 2, nós lemos o Intramuros. E aí, nós discutimos a narratividade que havia, principalmente na passagem de uma sessão para outra no Intramuros. Não necessariamente narrativa, porque o texto da Astrid naquele livro é lírico, é um livro de poemas, são textos líricos. Mas,
pelo modo como ela organizou, a gente poderia pensar numa trajetória daquele eu lírico, não é o narrador, é o eu lírico daquele texto, que tem uma determinada trajetória nas partes que compõem aquele livro. Por quê? Porque a gente fala, porque muitas pessoas acham que um livro de poemas é simplesmente uma antologia, é aglomerar poemas. Até pode ser, alguns até são. Mas há determinados livros, e principalmente os últimos, não os últimos, mas os que não são antologia, os que não são organização de melhores poemas da Astrid, tem essa organização. Então, foi isso que nós vimos no Intramuros, que há uma narratividade, não há uma narrativa. A gente consegue perceber uma trajetória do eu lírico através dos poemas, certo? Então, muito bem. Tudo isso eu estou falando para a gente entrar, então, naquilo que é o foco, agora, então, da nossa discussão. Vocês assinaram a frequência, gente? Agora que vi que a senhora mandou. Então, assinaram, deixa eu... Subam, vejam se vocês conseguem localizar, senão eu ponho de novo. Sempre volto para o primeiro. A senhora fica colocando esse arrebol só para eu também ficar pensando em sangue quando olhar o céu. Não tem jeito. É olhar para o céu e pensar: chove sangue nas nuvens de Deus, sobre as nuvens de Deus. E há poetas míopes que pensam que é o arrebol. Vejam também essa tirada, né? Os poetas pensam que é o arrebol quando seria, na verdade, sangue. Então, ele joga o que é concreto subtrai o concreto do abstrato e subverte a imagem, no fim das contas. Então, isso aqui foi posto para a gente verificar, constatar o que vocês já sabem por conta própria. Márcio, deixa eu anotar o teu nome, então, que aí eu coloco na organização que eu estou, no controle que eu estou mantendo. O Márcio não assinou, eu sei que a Raíssa saiu sem assinar também, a Jussara saiu sem assinar. Amanda assinou ontem? Deixa eu ver, cadê a Amanda? Amanda não assinou ontem? Tem um não aqui. O não é sobre o assinado? Deixa eu subir aqui no texto. Deixa eu ver se... Não tem, não. Não? Então tá. Então eu vou colocar aqui no controle. Tá bom. Ontem eu nem Márcio, tinha percebido que tinha presente. Tá. Não, a Jussara já tá anotada aqui, Jussara. Eu sei que tu saiu antes. Eu lembro que tu... Já anotei aqui o Márcio, a Raíssa, a Jussara e a Amanda, que não tinham assinado ontem, que eu percebi que tinham saído da sala. Da sala é ótimo. Então, isso aqui que nós falamos agora há pouco, sobre conto, poema, poesia, crônica, são coisas que vocês que leem, que pensam sobre literatura, ou até que se depara que tem determinados textos com os quais precisam lidar em sala de aula, e aí uma coisa que há que se reconhecer, que pegar determinados textos e levar para o ensino fundamental ou para o ensino médio é muito mais complicado do que trabalhar na universidade. Por quê? Porque a gente parte da necessidade de trabalhar também com a maturidade do aluno da educação básica, que raramente tem até, mas que já é mais raro a gente encontrar isso na universidade. Na universidade a gente pode tratar com uma maturidade ou um nível de dificuldade maior e estabelecer
estabelecer mesmo, ó, gente, não tem como dizer que isso é isso ou aquilo é aquilo. Já para criança, se quiser ou se precisar catalogar, fica muito complicado. Por isso que a melhor maneira de trabalhar com os textos na educação básica é sem essa catalogação, né? Então, aqui, como eu tinha falado para vocês, eu tinha falado sobre Baudelaire, né? Não dá para se pensar em lírica, em modernidade, uma modificação de padrões tradicionais, renascentistas e clássicos, sem pensar no papel de Baudelaire para todo essa nova percepção literária. Então, quando ele vai escrever, ele escreve para um amigo, que é um editor, esqueci os nomes, sobre um livro que ele está organizando, que são os Le Tableaux Parisiens. E ele fala, esses tableaux de Paris, eles são o que ele chama de prosa poética. Então, ele vem e diz o seguinte para o editor amigo dele: qual de nós, que em seus dias de ambição, não sonhou o milagre de uma prosa poética, musical, sem ritmo e sem rimas, tão macia e maleável para se adaptar aos movimentos líricos da alma, às ondulações do devaneio, aos sobressaltos da consciência. É, sobretudo, da frequentação das enormes cidades, falta um S ali, perdão, frequentação das enormes cidades e do crescimento de suas inumeráveis relações, que nasce esse ideal obsessivo. Você mesmo, meu caro amigo, não tentou traduzir em uma canção o grito estridente do vidraceiro e exprimir em prosa lírica todas as sugestões desoladas que esse grito envia às mansardas através das mais altas brumas das ruas? Então, esse anseio que Baudelaire apresenta é algo que ele obsessivamente vai trabalhando nesse livro, nesses tableaus de Paris que ele vai construindo, esses flagrantes, esses instantâneos da realidade dessa grande cidade por onde ele vaga, por onde ele flana, captando esses instantes. Então, considerando, né, essa ideia de que Baudelaire é quem idealiza idealiza a ideia, não é esquisito, né? Mas que é quem idealiza essa noção de uma prosa poética, a gente tem como princípio dessa percepção dele, pelo menos, a ideia de que é esses flagrantes que ele tenta captar do seu cotidiano. Então, aí a gente volta para aquilo que nós vínhamos falando, daqueles textos que nós vimos lá, da Clarice, perdão, estou com ela na mente hoje, na Cecília, da Carolina Maria de Jesus, e mesmo do Jorge de Lima, porque ele parte do céu avermelhado para levar a pensar sobre quaisquer outras coisas que não o céu simplesmente avermelhado, né? Mas eu tenho uma realidade dada, eu tenho uma visão particular sobre essa realidade que me é apresentada por alguém que tem um olhar diferente. E aí eu vou ter os tais dos textos. O estudo sobre isso, qual isso? A prosa poética, Fadu? Não, na verdade eu queria te perguntar de quem é essa tradução, porque eu não sei se o Baudelaire escreveu prosa poética, eu acho que ele escreveu poemas em prosa. Ou melhor, Petit Poemes en Prose é o livro que vai sair como Spleen de Paris, que é o segundo livro dele, que é depois de coisa. Então, eu não sei dizer se é uma questão de tradução, ou... Porque, assim, o Eduardo Veras, ele é professor da Federal do Triângulo Mineiro, ele fez o doutorado no FMG em Literatura Francesa com Vandermelo Miranda e fez com André Guiot o estudo são os novos baudelairianos que reconfiguraram toda a crítica do Baudelaire na França. Isso ainda está chegando no Brasil. E esse livro dele, que vai falar sobre os limites da poesia,
que é exatamente o que você está tratando agora, está na pré-venda, para a editora Portal Satã. Ele acabou de sair, assim. Inclusive, eu acho que saiu, está nos últimos... Na verdade, a tradução quem faz é o autor do texto, porque na bibliografia ele usa o texto em francês do Baudelaire, que é Le Poème en prose de Baudelaire jusqu'en jour, de Suzanne Bernard, e ele usa a citação que ela usa, né? Que ela usa, não, ela faz uma citação, ele usa essa citação em francês, e ele usa essa citação, né? E aí ele traduz, tanto que está no rodapé. E é Antônio Donizete Pires, que é quem faz essa tradução, né? Aí... Mas é interessante, enfim, é algo porque aí isso traz mais muito recente. Para a gente, pois muito e recente. É mais um dado. E pensa que é mais um dado para essa salada aqui. Porque ele fala aqui em prosa poética. E, pela outra tradução que tu conhece, que é a mais comentada, pelo visto, a mais conhecida, são poemas em prosa. Então, percebe que aquilo mesmo essa nomenclatura, chamar algo de prosa poética ou de poema em prosa, a gente está ainda nessa ideia dessa indefinição. Né? Não existe algo que defina o limite de uma coisa e de outra, né? Porque aí é uma percepção minha, e é lógico que, bom, vai ficar gravado, né? Depois vai ser usado contra mim, mas uma coisa que eu percebi lendo para essa conversa aqui com vocês é que crônica não existe. Não existe uma coisa chamada crônica, né? Porque se eu pensar e aí vocês vão ver quando eu trouxer alguns textos a partir de amanhã, que isso vai ficar mais claro, né? Inclusive eu vou mandar para vocês no Drive, por e-mail hoje eu vou compartilhar com vocês esses textos. São textos que eu tenho que durante toda a vida, inclusive a vida acadêmica como aluna, veio a definição de que crônica, por isso que eu estava conversando e queria que vocês colocassem essas observações sobre a crônica no começo do encontro aqui, porque tem a ver com isso, né? O que é crônica, então, no fim das contas? Acho que foi a Elimara, depois eu vou ver aqui, foi o que falou, junto com uma outra pessoa aqui no chat, que deu o que, para mim, soou como a melhor definição, ou melhor encaixe, ou descrição, né, do que vem a ser crônica. Porque se eu pensar num flagrante do cotidiano, eu tenho vários flagrantes do cotidiano. Mas esses flagrantes do cotidiano, por essa perspectiva lírica, por essa perspectiva singular desse olhar individual, eu vou ter esse elemento lírico, mas aí vai deixar de ser crônica, então, e vai ser poema em prosa, vai ser prosa poética. Então, é aquela coisa da definição e do enquadramento. Ainda bem que a ideia aqui não é enquadrar nada, é justamente pegar e jogar essas confusões para que vocês pensem, para que vocês resolvam. Então, a partir dessa observação aqui do Baudelaire, dessa coisa do flagrante do cotidiano, do querer, como ele disse aqui, tu, meu amigo, quis um dia traduzir essa canção, traduzir em uma canção o grito estridente do vidraceiro e exprimir em prosa lírica todas as sugestões desoladas que esse grito envia às mansardas e às mais altas brumas da rua, a prosa do Drummond tá ali. Depois a gente vê essas conversas. Então, a partir disso, eu vou trazer agora um primeiro texto, que talvez alguns já conheçam, que está nesse livro da Maria Lúcia Medeiros, que é justamente o que é chamado de conto, afinal de contas, está na ficha catalográfica do livro, que é Velas por Quem? Um texto editado
no Pará mesmo, Secretaria da Cultura, por isso que é difícil de encontrar, por isso que é difícil de ter acesso ao livro, né? Então, tem o texto Velas por Quem, que está nesse livro aqui. Eu vou parar o compartilhamento aqui, porque eu vou compartilhar a outra tela, que é a do conto. Aqui. O texto da Maria Lúcia Medeiros, chamado Velas por Quem. Como eu disse, muitos já conhecem, né? Saiu o livro todo em PDF? Não tem, né? Eu vou mandar depois para vocês o conto junto com outros contos dela para nós lermos. Então, o texto já vem com esse título posto aqui, né? Velas por Quem? Aí, vamos ler simplesmente, depois comentamos. Fatal foi teres chegado de manhãzinha, teus olhos de sono, quando ainda a cidade se espreguiçava. Perdão. Fatal foi teres chegado de manhãzinha, teus olhos de sono, quando ainda a cidade se espreguiçava, e teres visto o casario, as goelas tortuosas, os homens a gritar nomes e coisas. O cheiro do café e o cheiro das frutas, o abafado cheiro das roupas a entranhar na tua descrença a resina. Só um pouquinho, gente, que eu acho que aqui tá errado. Perdão. Cheiro do café, o abafado cheiro da... Tá, na tua descrença a resina. Não, é isso mesmo, perdão. O cheiro do café e o cheiro das frutas, o abafado cheiro das roupas a entranhar na tua descrença a resina. O último cheiro do abraço que deixara dias atrás entre o espanto e a euforia. Fatal foi a má comparação que fizeste das velas de encardido colorido com o tecido que mal escondia teus pudores. Tuas unhas entre o roxo e o vermelho, copiaste de onde? Ao saltares dessas águas barrentas, ao abandonares sem saudade, rápido se perdeu o teu barco entre os tantos aportados naquele cais. Fatal foi tropeçares e seguires aos solavancos pelas ruas, achando que eram de boas-vindas os olhares. Ao pé do casarão mal iluminado, fatal foi pensares que ofereciam vida nova, pois ouviste os sinos. A família dormia ainda. Soubeste logo que havia menino, que havia menina, um doutor e sua mulher a quem devias servir, branca e alta mulher. Mas te alimentaram antes. Botaram à tua frente o pão que molhaste cuidadosamente no café preto para não acordar a tua eterna dor de dentes. Fatal foi ignorares os deveres tantos que ressoavam nas campainhas pelo casarão inteiro, e pudeste rir, sorrir e te alegrar. Tantas eram as correrias, o leiteiro, o padeiro, o telefone. Pela janelinha lá do sótão, era possível ver o rio, os pombos em revoada pelos telhados, e até dizias, xô bacural, xô bicho. E rias do teu próprio riso doido, e te apoiavas, ora num pé, ora no outro. Mas ao ouvir a voz, ó pequena, desabalada era a tua carreira pelas escadas. Era a hora de retirar o urinol de porcelana com a urina da branca senhora, que um dia ficou roxa, porque te pegou dizendo, pera lá que eu vou tirar o mijo da mulher. E te trancou, e quase te esmagou na porta para que consertasses a língua, ó pequena. Terias de dizer, fazer o meu serviço, cumprir minha obrigação. Aprendeste logo, sem compreender. Fatal foi também isso, aprenderes rápido, feito cachorro de sítio, e sair com o rabo entre as pernas, repetindo,
Sim, senhora. Mas havia o sótão e a janelinha, e o pedaço de rio, as velas encardidas, o sino das igrejas e as 1001 vezes que te benzias, mão direita, mão esquerda. Da janelinha, era possível ver se a chuva ia cair já, se não ia, se dava para a menina sair, para o menino brincar. Fazias até a tua mágica de dar um nó na barra de tua saia e paravas a chuva. Ora se paravas, ó pequena. Nem cor definida, nem peitos tinhas. Só os carocinhos que doíam e que a cozinheira te ensinou a apertar 2 caroços de milho e dar para o galo, para que não crescessem tanto. Mas cresceram, e logo o doutor, e logo o menino, horário estranho, pesada hora, apertavam também, bolinavam teu corpo ereto, tua cabeça baixa, coração aos pulos. Virou hábito deles, ficou para costume. Nem ousaste compreender, só aprender, ó pequena. Fatal foi tua ligeireza, trabalho na roça, o leite de cabra que bebeste em tenra idade, lá de onde aportaste um dia, numa sonolenta manhã. Com pouco, já ninguém podia passar sem ti, sendo pedaço deles. Cria, cachorro fiel, ó boa pequena. Nem cresceste tanto, alargaste sim, pernas rijas, braços fortes, e com pouco já morria o doutor, já envelhecia a senhora, já casava a menina, e já trocavas de mão e de patrão, pois a menina agora já era a mulher branca e perfumada, que também enchia de urina o urinol de porcelana. Para as histórias que me contas, desses 1900 e poucos, fatal foi tua mansidão de bicho, o búfalo, a corça e o cão. Diante da mão espalmada, retorno ao meu ofício e aceito ler teu destino. Mas te adianto, não vejo mais, pesada a hora, rastro sequer de fortuna, perdeu-se do coração. Cheia de pejo e dó, vou te esconder, ó senhora, que fatal foi te roubarem a linha da vida. Então, eis o primeiro contato que eu estabeleço entre Maria Lúcia Medeiros e vocês. Claro que uma leitura única não dá para fazer muita coisa, né? Mas, em linhas gerais, já tivemos aqui uma ideia do tom, né? Só que aí, uma coisa que eu já antecipo. Maria Lúcia Medeiros, ela, diferentemente da Astrid, ela não tem uma, como é que eu posso dizer, uma uniformidade na escrita. Não dá para categorizar o texto dela de uma única maneira. Eu vou ter vários tipos de textos da Maria Lúcia Medeiros. Eu vou ter um texto como esse, em que eu tenho uma narrativa, e aí eu tenho mesmo uma narrativa ou não? Estou perguntando. Não precisam dizer porque vocês só ouviram uma vez. Então, em que eu tenho um texto, em que eu tenho uma situação dada, eu tenho uma linguagem que é sonora, que é ritmada, apresentando um fato grotesco. E aí eu tenho como se diz, a espécie de denúncia que é feita, muito mais contundente pela linguagem em que essa denúncia é feita. Então, nós temos uma menina que vem do interior do Pará ou do Amazonas, temos cais, temos navios, temos a questão das redes, a questão como é que ela diz aqui, chegou no cais, rápido se perdeu o barco entre tantos os aportados no dia, subiu pela rua, chegou na frente do casarão. Então, é aquela ideia da jovem
que sai do interior, que vai para uma cidade, e aí não falo do tamanho da cidade, mas é uma cidade certamente maior que a cidade dela, porque ela vai com alegria, por quê? Porque ela rapidinho deixou para trás a família, o abraço, no espanto e na euforia. Então, temos essa saída dela, chega à cidade e vai trabalhar nessa casa, né? Fadu, queria falar? Bom, eu acho que ainda tô chocada, que eu só tinha lido aquele do Gesta, que tu tinha escrito uma outra vez, eu não conhecia esse texto dela. Mas me parece que o que atravessa o texto dela, uma força muito grande, porque assim, primeiramente ela rompe com a tradição do Alberto Rangel. Não é um inferno verde aqui. E eu acho que nesse caso é um caso a marcar, para não dizer que ela é tipo, justamente mostrar como que muda-se toda uma tradição de leitura sobre a Amazônia. E aí eu evoco a palavra Amazônia sem querer, mas não gosto, mas tem que fazer, né? Porque o espaço grita. Me parece um texto trágico. Eu ouço ecos de uma Antígona aí, entendeu? Eu ouço ecos de uma tragédia grega, talvez de uma ordem nietzschiana, não sei, talvez por influência nietzschiana, que vaza. Tipo, para mim é mais do que lírico quando vai pro trágico, entende? Exatamente. Uhum. Aqui, a Zina falou, ai, Zina, não faz isso comigo. Que o texto parece com o da Vera Duval. Não, Zina, não parece com a Vera Duval. O que tu leu da Vera Duval efetivamente para me dizer uma coisa disso? Bom, pausa para falar da Vera Duval. Sei que eu vou ofender a muitos corações, mas... Professora, inclusive, deixa eu lhe interromper. Eu nunca esqueci do que a senhora vai falar, que eu não vou estragar. Disso daí. Só que eu não lembrava quem era. E aí eu assisti umas defesas sobre o livro dela, lá de contos, né? Aí eu pensei, será que é essa que a professora Alice falou? Porque eu fui percebendo. E aí, tipo, era uma defesa, obviamente, exaltando, né, o livro. Aí agora foi bom, porque agora eu já sei que era realmente ela que a senhora falava. Lembrei. Tá. A Zina colocou aqui Histórias do Rio Negro. Fato, porque a Vera Duval publicou Histórias do Rio Negro, ele tem aquele outro lado... Sim, tá, aí você não precisa te defender, Zina, não, a questão era do modo como a maioria das pessoas vão ler rapidamente Vera Duval, e aí entra o que eu sempre falo para as pessoas do grupo, que a gente tem que aprender a ter olhos de ver. Eu, inclusive, comentei aqui quando a gente estava falando sobre as seleções de poesia, que alguém colocou uma seleção do Luiz Rufato, de escritoras mulheres que estão fazendo a literatura brasileira hoje, né? Por que é o Luiz Rufato que vai fazer a seleção de mulheres que estão fazendo a literatura brasileira, né? Enfim, né? Isso é um ponto, é a gente pegar e tentar perceber como o status quo vai se mantendo. E por que eu estou falando isso em relação à Vera Duval? Porque eu tenho uma mulher que vai elencar uma série de lugares comuns, de preconceitos até em relação à mulher amazonense, a mulher ribeirinha amazonense. Não sei que tipo de experiência ela teve, se ela viajou pelo interior, se ela andou pelo Rio Negro, e tudo bem, ela pode ter andado pelo Rio Negro, mas ela parou em alguma comunidade ribeirinha para vivenciar a vida dessas mulheres, dessas comunidades, para pegar e apresentar efetivamente o que aconteceu. E aí também tem outro ponto. O fato dela ter estado nessas comunidades ribeirinhas, ela conseguiu tirar dela aquele olhar de mulher branca, de elite, de São Paulo,
porque vocês sabem muito bem todos os estereótipos e todas os preconceitos que existem sobre a Amazônia fora, né? O Alisson, uma vez, quando ele estava fazendo doutorado em Minas Gerais, ele veio para Manaus, aí quando voltou para Belo Horizonte, um colega de um amigo dele chegou e falou para ele, eu estive lá na tua terra. Aí o Alisson sabia que ia ter algum tipo de comentário preconceituoso, perguntou, onde? Na Bahia. Como assim na tua terra? Claro que ele não seguiu adiante, né? Diferente se fosse eu. Mas por quê? Porque o que é norte e é nordeste, para quem está abaixo, como se diz, é a tua terra. É tudo norte, é tudo nordeste, é tudo nordestino, é tudo a mesma coisa, é tudo exótico. E aí, será se essa Vera Duval, se realmente entrou nessas comunidades ribeirinhas, ela conseguiu ter uma visão diferente? Ok, todo mundo falando, não, lê de novo, professor, lê de novo. Fui ler de novo. Gente, é muito pior cada vez que eu leio aquele livro, sério. Tem um conto que eu trabalhei com que eu dei um curso de férias de amazonense, e eu trabalhei um conto da Vera Duval. E sobre a transformação de uma jovem em uma garota de programa, que ela deixa de ser uma garota de programa e vai ser amante, vai ser uma manteúda de um senhor, esqueci até o título, mas o modo como é apresentado a transformação daquela menina de menina até a garota de programa, e aí nada contra, realmente nada contra a prostituição, nada contra as garotas de programa, desde que seja escolha. Se não há escolha, como nós temos a Lola, que lá em São Paulo, que fazia mestrado em literatura, trabalhando com gênero, inclusive, se não é uma opção da Bruna, que opta, sai, depois volta, se não é uma opção, aí é condenável. E nesse texto, a Vera Duval mostra que a menina tinha 9 anos e o dono da venda passava a mão nela e dava bala. E ela passou a gostar disso pelo prêmio que ela recebia. Gente, uma menina de 9 anos não gosta de um homem passando a mão no corpo. Pode gostar da bala, mas não do homem passando a mão no corpo. Então, enfim, são atrocidades que essa Vera Duval vai apresentando ali, que a mim espanta ainda falarem dela como uma representante do gênero, como uma mulher que fala bem que a mulher amazonense está empoderada no livro dela. Não tá, não. Não tá, não. É credo mesmo. Né? Depois vocês deem uma lida nesse livro, eu acho que... Hã? Foi apresentado em filme ou não? Porque eu já vi algo parecido. Não, né, não. Esses textos da Vera Duval, não. Aí é que tá, tu viu algo parecido, Amanda? Porque é uma realidade das cidades, das comunidades mais pobres, e isso é visto como natural, é naturalizado por muitas pessoas, né? Não tem o que fazer, não tem como ser diferente, e inevitavelmente vai se dar bem vendendo o corpo. Aí, enfim, tem outras discussões por trás, mas não virou filme, não, né? Leitura errada do texto, leitura muito errada do texto, leitura muito errada. Né? E o problema é a normalização dessa situação, sabe? Histórias do Rio Negro, Histórias do Rio Negro, né? É isso? Histórias do Rio Negro, da Vera Duval, né? E tem outras personagens lá, bom, enfim, não vou nem entrar em questão, mas a narrativa, a força dessas narrativas são muito diferentes, é isso. A primeira vez que eu li esse texto aqui,
eu fiquei, assim, meio ofegante, né, pelo peso que é. Como eu digo, principalmente pelo modo como o fato grotesco é apresentado nessa linguagem lírica, né? E eu estou usando a linguagem lírica, né? Ela vai usando imagens, ela vai usando metáforas, ela vai usando figuras que vão mostrando uma leveza, né, do texto, vai criando uma leveza no texto, quando o que está sendo posto é uma mulher que a gente percebe que passou o tempo, não só porque ela foi herdada da mãe pela filha, mas porque ela deixa de ser chamada de pequena e passa a ser chamada de senhora, onde ela diz aqui, ó, nessa parte final aqui, ó, senhora. Então, ela, todo o tempo, ela vem chamada de ou pequena, ou pequena, ou pequena, e de repente aqui ela é chamada de ou senhora. Além disso, esse jogo do segunda pessoa, narrativa em segunda pessoa, ou textos em segunda pessoa, é bem isso, aprende sem compreender. Né? Aqui, esse jogo do eu estou conversando contigo, mas vê o que ela diz. Essa quem está narrando, essa quem está apresentando a situação, diz que vai esconder, cheia de pejo e dó, vou te esconder. Então, eu sei tudo isso por quê? Porque, para as histórias que me contas, porque essa pessoa soube dessas histórias que a pessoa mesma contou. Carla, fala. Oi, professora. Eu só queria comentar... Estão ouvindo? Sim, sim. Só queria comentar a minha reação meio emocional aí no chat, né, ao conto. Eu escutei esse conto a primeira vez também na sua voz, na palestra que a senhora deu lá no Seminário Internacional de Mulher na Literatura, lá em Aracaju. Tu estavas? Lá em São Cristóvão, eu estava lá. Eu me apaixonei, né, desde essa primeira leitura por esse conto, porque, para mim, como leitora, é uma espécie de... como se eu estivesse lendo uma escrevivência, sabe? Porque o espelho é a minha vivência, né? Acho que nós, como, falando assim, da minha perspectiva, de uma mulher que conhece a realidade de uma cidade do interior do Amazonas, isso é muito vivo, isso é muito recorrente. Eu tenho parentes, assim, minha madrasta mesmo foi uma dessas mulheres, né, que veio do interior, que vem para Manaus para cuidar do filho de alguém, para, não sei, para cuidar da casa de alguém, né? Toda a família do meu pai é de Maués, então toda essa descrição aí da primeira parte do conto, de ela saindo do barco, de ela, né, chegando ao casarão, e toda a ambientação do conto, da chegada dela, da descida do barco, a chegada ao casarão mesmo, é como... é escrevivência, não tem outro jeito de dizer, é escrevivência, sabe? É você ver o que realmente acontece. Então, acho que quando a senhora coloca aí ela em contraste, né, em comparação com a Vera Duval, e faz esse apontamento aí que a senhora fez, eu acho muito válido, porque realmente, quando ela fala que a menina nem se preocupa em compreender, só aprender, meu Deus, é a realidade, né? Então, eu só queria comentar isso mesmo, rapidamente. Obrigada pela participação, Carla. Não, Eduardo, não. Vê como é que a gente vai saber quem é que está narrando? A gente vê aqui, ó, vou te esconder, que fatal foi te roubarem a linha da vida, te adianto, não vejo rastro sequer da fortuna, perdeu-se a do coração, tá aqui, ó, não vejo rastro sequer da fortuna, perdeu-se a do coração, retorno ao meu ofício, ler teu destino. Quem é que faz isso? Quem é que lê o destino? Uma cartomante, que está lendo a mão dela. Está lendo a mão dela, é quiromante, exatamente, uma quiromante que lê a mão da pessoa aqui.
né? E aí, tudo isso que ela falou, tudo isso que ela apresentou, né, do prazer, ela repete apenas na mente. Ela, óbvio que ela não contou tudo isso, né, para a pessoa, para essa menina, que agora é senhora, né, tá aqui, ó, e ainda tá aqui, ó, esqueci também disso aqui, ó, diante da mão espalmada, retorna ao meu ofício e aceito ler o teu destino, mas te adianto, não vejo mais rastro sequer de fortuna, que é a linha da fortuna, perdeu-se a linha do coração, e vou te esconder que roubaram a linha da vida, né, então é aquela situação de... Aí tem um outro ponto para a gente pensar também. Se ela é uma quiromante, né, que quem lê a mão é quiromante, se ela é uma quiromante, já te dou a palavra, Elizabeth, se ela é uma quiromante e ela só se revela no final e ela nos apresenta toda a vida da consulente ou da jovem aqui, é porque não tem outra vida, não tem vida. E aí é interessante, porque se a gente comparar com uma outra pessoa, uma outra personagem que vai atrás de saber o seu futuro na literatura e que encontra a sua hora da estrela na hora da morte, aqui nem isso ela tem. Percebam que o trágico que o Fadul apontou está presente aqui nessa situação. Ela não tem futuro, ela não tem vida, ela não tem outra vida que não seja a repetição dessa vida que está se apresentando aqui. Elizabeth, pode falar. Exatamente aqui o que o Gustavo falou, ó, a pessoa que usualmente leria o futuro, lê o passado e diz não haver o futuro. Exatamente. Então, 2 pontos que eu ia observar, uma a senhora já fez, que foi falar sobre a hora da estrela, porque eu vi exatamente isso. Cadê o futuro, né? Acabou ali, não tem. Agora, outra parte é que ela não tem a linha da vida mais, assim, a linha do coração, e a mulher ainda vai esconder. Ou seja, ela foi roubada em toda a vida, e a mulher agora vai roubar por compaixão. Vendo, assim, talvez por compaixão, essa pobre senhora, né, que foi uma pequena sofredora a vida inteira. É muito triste esse texto. Para ser sincera, eu estou aqui mordendo a língua porque eu estou com vontade de chorar e não é a primeira vez que eu vejo esse texto. Esse texto é muito forte mesmo, né? E, enfim, eu vou colocar aqui uma autopropaganda, que esse texto, não, no caso aqui, são cartomantes e quiromantes, são leitoras diferentes, porque nós temos aqui uma pessoa que, como ela diz aqui, pejo e dó, vergonha e pena, ela não vai dizer que fatal, e aí é interessante esse jogo do fatal, que é posto aqui, que é o roubar a linha da vida. Isso que acaba sendo interessante e diferente daquela cartomante, muito diferente, né? Aqui elas já vêm conversando há um tempo, percebe que parece que pelo fato de a mulher saber tudo da vida da menina, e como bem apontou aqui o Gustavo, sabe do passado e não do futuro, porque não existe esse futuro, é porque a menina falou que não é mais menina, já é senhora. E aí também ela nunca falou no conto. Cadê a voz dessa personagem? Cadê a voz dessa menina, dessa mulher no conto? Ela não fala. Ela contou para a quiromante que talvez tenha sido a única pessoa que a ouviu, né? Não necessariamente é porque a quiromante estaria servindo, né? Porque estaria atendendo, não necessariamente por isso, mas é pela passagem do tempo mesmo, porque percebam aqui, ó, a menina já era mulher branca perfumada que também enchia o urinol de porcelana, né? Enchia de urina o urinol de porcelana. Então, já passou o tempo, né? Passou o tempo, só que também não há outra marcação que não seja no discurso, porque
os dias são todos iguais, as ações são todas iguais, tanto que ela vai continuar despejando pinico, urinol, com urina de outra pessoa. Percebam que ela limpa os dejetos, que apesar de estarem no urinol de porcelana, são dejetos, né? Então, já falem mais sobre o texto. Vamos sair aqui. Alguma observação a mais, por favor? Não? Sim? Claro que o texto é muito mais do que isso, só que comentamos aqui brevemente, né? Como a Carla falou, esse texto já me persegue há um certo tempo, né? Já antes mesmo de eu começar a trabalhar com ela. Não sei, deixa eu ver se eu consigo. Tanto que eu tenho um artigo sobre esse texto aqui, deixa eu ver se... eu coloco aqui, se alguém quiser dar uma olhada depois, leia a autopropaganda, é claro. Mas tem alguns comentários aqui, porque eu trabalhei... A primeira vez que eu mexi com esse texto foi nesse evento, né, que a Carla escutou. Aí depois foi sobre outro texto dela, não foi sobre isso aqui, não. Enfim, foi aquela vez, e aí depois só comentário em sala de aula mesmo. Não sei se tem como vocês localizarem por... Aqui eu vou passar, sim, por e-mail, claro, né? Aqui, a Elinara faz... Fala, Tipo Eduardo. um download, professora, não aparece que... Não aparece o né? link. Depois a senhora coloca o nome pra gente procurar, eu acho. Aí tá aqui, ó, a Elinara faz a seguinte observação, ó, esse não há futuro, seria também porque essa menina senhora morreu simbolicamente? Acho que sim, claro que sim, né, e mais do que ter morrido simbolicamente, entra também o fato dela nunca ter, de que aquela ideia da vida nova, e aí esse morrer simbolicamente, pensem aqui no modo como ela acha que vai entrar para a vida nova, né, que tem aqui, onde é que, deixa eu ver, aqui, ó, ao pé do casarão mal iluminado, fatal foi pensares que ofereciam vida nova, pois ouviste os sinos. Então, aqui, nessa ideia os sinos tocando e ela entrando num casarão mal iluminado, se a gente pegar e dar uma viajadinha, a gente tem a entrada dela numa casa, daquelas casas que engolem pessoas, naquelas mansões mal assombradas, exatamente, fatal, de fato, um destino de fatalidade, além de ter a questão da fatalidade como algo funesto, né? E a ideia do casarão mal iluminado engolindo a pessoa que imaginou que estava nascendo ou entrando numa vida nova, mas ela era sendo engolida pela nova situação, pelo novo contexto dela. Né? E outra coisa, isso aqui também é muito emblemático, né? A família dormia, devia saber, mas se alimentaram antes. Toda vez que eles vão apresentar, que a autora vai apresentar algo negativo, ela coloca algo positivo, mas se alimentaram antes. Tu poderia ter percebido tudo isso, mas te deram comida, mas fizeram tal coisa. Todo o contexto do convívio é opressor. É o sótão, búfalo, cão, dor de dente, alimento pobre de pão e café preto. Não é café com leite, é café preto.
quase exatamente a mesma história. A mulher que vai passando pela família como objeto. Exatamente. Exatamente. E ainda, aqui ainda não obrigaram a casar para poder pagar a faculdade de medicina da filha, mas é bem isso aí, cara. A época em que o texto foi publicado foi bem a época em que saiu essa notícia, né? Então, não, esse dado não está no texto, mas certamente estaria, né? Então, gente, deixa eu parar a gravação e agradecer. Aqui, deixa eu parar, parou. Então, outra coisa também, ainda é muito contemporânea, é da família, né? A herança de família, é quase da família, né? Aí esse quase da família não tem aposentadoria, quando fica velha que não tem como trabalhar mais. Eu falei aqui da Vera que não trabalha mais, e já que eu falei tanto de Clarice hoje, eu lembrei de um outro conto dela, um conto chamado Mocinha, ou que saiu uma publicação como Mocinha, e numa outra edição, e a partir depois de uma edição, ele passou a ser conhecido como O Grande Passeio. Depois vocês procurem O Grande Passeio, da Clarice Lispector. É um outro texto da gente terminar